Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 31º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Estamos chegando a mais um final de ano litúrgico. O ano litúrgico é composto por 34 semanas comuns. Daqui a mais 3 semanas estaremos encerrando o ano litúrgico C, iniciando com o primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico A. Se você ainda não se inscreveu no canal, toque aí e se inscreva para receber publicações futuras de novos vídeos. Liturgia da Palavra que nos é apresentada para reflexão com a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 22, depois entra no capítulo 12, aí temos o versículo 2. O salmo responsorial é o salmo 144, como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, depois capítulo 2, versículo 2. O Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Nós sabemos a nossa pequenez diante de Deus. Como vai dizer o salmista, nós somos como uma neblina que passa e não permanece. É claro que diante do pessimismo, nós achamos, por sermos criaturas nesse universo da criação de Deus tão frágeis, que Deus não se preocupa nem dá valor algum por nós. Muito pelo contrário, nós somos muito importantes para Deus, embora toda a nossa fragilidade. E diante dos nossos pecados, diante das desilusões que nós causamos diante de Deus, nas situações que nos afastamos dele, muitos dizem que Deus se decepcionou de ter criado a humanidade. Até dizem que Deus, se quisesse, sacrificaria toda a humanidade. No entanto, a primeira leitura do livro da Sabedoria nos ensina algo totalmente em relação a Deus na sua relação com a humanidade. Diz que Deus ama toda a obra da sua criação e ama também o ser humano, porque jamais Deus criaria algo que não fosse objeto do seu amor. E nós ouvimos o próprio Deus, depois de toda a criação, disse que tudo era muito bom o que ele havia criado. Por isso nós ouvimos que Deus, ele não criou nada para a morte. Criou tudo para a vida. E se nós formos refletir profundamente, entenderemos que o pecado, a morte, não foi introduzida no mundo por Deus, mas sim no momento que nós nos afastamos dele e pecamos, entrou a morte, entrou o pecado. Mas nem assim Deus deixou de querer estar próximo do ser humano e derramando sobre ele todo o seu amor.
aquilo que São Paulo vai dizer na segunda leitura de Tessalonicenses, dizendo que Deus nos criou para a sua glória, que a criação da humanidade é a glória de Deus. Esta é a realidade. No momento que nós entendemos isso, vamos compreender o Evangelho de hoje, que Deus vem restaurar aqueles que caíram e precisam mais da sua presença nas suas vidas do que aqueles que se mostram como perfeitos e acreditam que não precisam que Deus cure os seus males. A figura de Zaqueu é a figura de cada um de nós. Muito mais do que a pequenez de estatura de Zaqueu, é a sua pequenez diante de Deus. Que somos cada um de nós diante de Deus. No entanto, aquele desejo que brotou no coração de Zaqueu deve ser um desejo que deve brotar no coração de cada um de nós. Subirmos mais alto para ver Jesus. É claro que isso é um esforço humano. Quando queremos nos aproximarmos de Deus. Mas mesmo antes desse nosso esforço humano, Deus já nos vê, Deus já nos conhece, Deus sabe a nossa limitação. E por isso ele olha para Zaqueu e diz: desce, que hoje eu quero fazer refeição na sua casa. Quantas vezes Deus olha para nós e fala que quer ir na nossa casa, do nosso coração, e ali ceiar conosco. Mas qual é a nossa posição diante de Deus? A nossa posição é de Zaqueu, que quer ver Jesus, que quer mudar a vida que estava vivendo até aquele momento, ou aqueles que achavam que eram perfeitos e que queriam que Jesus desse atenção para eles e não para um pecador como Zaqueu. Muitas vezes nós não recebemos as graças de Deus porque nós nos comportamos como aquela multidão que achavam todos que faziam parte daquela multidão que eram santos e que Jesus era obrigado a dar atenção a eles e não a Zaqueu. Jesus, ele faz uma longa viagem. Ele está caminhando já há algum tempo para Jerusalém. E ele está próximo de Jerusalém porque Jericó fica a apenas 19 quilômetros de Jerusalém. Ele passou em muitas cidades ajudando muitas pessoas. Zaqueu já tinha ouvido falar que Jesus ia atravessar Jericó. E o seu coração ficou muito ansioso para conhecer Jesus, porque ele podia ter a última oportunidade de poder conhecer Jesus.
e temos que nos questionarmos. Será que, diferentemente de Zaqueu, Jesus nessa viagem para Jerusalém já não passou por nossas vidas e nós não tivemos a mesma preocupação de Zaqueu de ter um encontro pessoal e profundo com a pessoa de Jesus? Ou Jesus passou nessa viagem para Jerusalém e nos viu, nos chamou e pediu para nós descermos, como pediu para Zaqueu que ia cear em nossas casas, mas no entanto nós não ouvimos ou não quisermos ouvir esse apelo de Jesus? Aquelas pessoas que criticavam Jesus porque ele estava dando atenção e iria fazer refeição na casa de Zaqueu, são todas pessoas que, em vez de aproveitar a graça que estava passando em suas vidas, preferiram olhar de maneira crítica, de maneira negativa, a presença de Jesus na casa de Zaqueu. E nós sabemos a história. No momento que Zaqueu abriu as portas da sua casa, as portas do seu coração, para que Jesus pudesse entrar, houve um toque profundo de Jesus em sua vida e ele mudou completamente de vida. Como nós ouvimos na parábola da semana passada do fariseu e do publicano, onde os dois subiram no templo para rezar, e Jesus vai dizer que a oração do publicano, hoje Zaqueu, um publicano, foi ouvida, e do fariseu não foi ouvida. Hoje o Evangelho apresenta, na crítica a Zaqueu, uma multidão de fariseus que não subiram na árvore para ver Jesus, porque se achavam grandes e que não precisavam subir para ver Jesus. E Jesus, ele olhou para o alto, vendo Zaqueu, e nesse momento de comunhão de Jesus com Zaqueu e de Zaqueu com Jesus, a abertura do coração de Zaqueu fez com que ele se arrependesse de todos os seus pecados, de tudo aquilo que ele tinha feito errado até então. Mas não só se arrependeu, ele agiu de modo concreto, dizendo: vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu, de maneira ilícita, roubei para me enriquecer. Não existe nada mais profundo que comova o coração de Deus, é o arrependimento daqueles que se reconhece pecador e apresenta a sua miséria diante de Deus, para que Deus possa lavar a sua alma, para que ele possa continuar uma vida nova. Não tem continuidade a história de Zaqueu, mas fico imaginando, depois desse encontro de Zaqueu, depois da conversão de Zaqueu, depois de Zaqueu se despojar de todos os seus bens que ele havia adquirido, como Zaqueu deve ter se lançado ao anúncio do reino, a proclamar a boa nova, a testemunhar aquilo que Jesus havia feito na vida dele.
Porém, na liturgia de hoje, nós temos que olhar para Zaqueu, o pecador, para Jesus, para Deus, que olha com amor e carinho para aqueles que querem mudar de vida e olhar para aqueles que criticam ou são pessimistas, como nós refletíamos na primeira leitura do livro da sabedoria, quando se dizia que Deus não se importa com o homem por causa da sua miséria, do seu pecado, que Deus, se pudesse, exterminaria toda a humanidade. Isso não é realidade. Isso brota de um coração pessimista. Deus nos criou porque Ele quis nos amar e nos trazer para a vida e vida em plenitude. Deus sempre é Deus da vida, não Deus da morte. Sendo Deus da vida, Ele quer sempre restaurar, como restaurou a vida de Zaqueu, daqueles que estão vivendo uma vida errada, uma vida torta, longe do seu caminho. Confiantes nessa liturgia, cheia de motivação para que possamos aproximar cada vez mais de Deus com fidelidade, busquemos a nossa conversão e, consequentemente, vivermos esta alegria que Deus nos concede de sermos filhos muito amados, criados para a sua glória, como vai dizer São Paulo na segunda leitura. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.